Esses últimos dias eu tenho meditado muito sobre tudo que eu tenho vivido, sobre tudo que eu tenho passado nesses 2 últimos anos. Tem dias que a gente não tem forças para conversar com o Senhor. Tem dias que a gente só geme. Quando a prova ela tem uma sequência de prova, a gente não tem força, a gente só geme. Mas pode ter certeza que cada gemido o Senhor entende o que é que nós queremos dizer. Mesmo que não tenhamos força para falar, mas Ele entende o que está no nosso coração. E sempre tenho dito aqui que toda palavra que eu entrego aqui, essa palavra ela também está sendo direcionada à minha vida. É baseado naquilo que eu também estou precisando ouvir. E você sabe que a palavra ela tem o poder de conscientizar, tem o poder de transformar. Diga para o seu irmão, vai ser transformado. Diga para mim também, eu vou dizer para você. Você vai ser transformado pelo poder desta palavra. Não é uma palavra qualquer. Não é um livro qualquer, não é um best-seller qualquer, não é um livro de autoajuda, não. Embora tudo esteja compilado e esteja aqui dentro. Mas o que faz transformar a nossa vida é quando nós estamos querendo receber. Quando nós estamos abertos para levar conosco aquilo que nós estamos precisando. E você sabe que o Espírito de Deus, Ele sabe o que cada um de nós estamos precisando aqui. Então Ele engloba a necessidade maior de um número maior de pessoas e entrega aquele tipo de palavra. E em meio a essas palavras entregues também tem aqueles que têm uma necessidade, uma situação diferenciada, a qual Ele também lança os flashes de palavras, de aconselhamento e de vitória. Eu quero só que você seja um profeta. Agora, para o seu irmão que está do seu lado, eu quero dizer para você, diga para o seu irmão que está do seu lado, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui com a autoridade do Espírito de Deus na sua vida. Você vai sair daqui como um guerreiro especial, aleluia. Aonde você e eu pisarmos, a terra verdadeiramente vai ser sarada. As trevas vão cair por terra. Quem tem lá na rebaixa, quem tem o Espírito de Deus aí, receba como uma flecha o poder desta profecia. Ah, Espírito de Deus. Queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9 até o 15, nos fala assim a palavra de Deus. Mesmo que você fique sentado, mas eu só peço que você fique concentrado e o seu coração fique ligado, porque essa palavra, ela vai tatuar a nossa alma. Você vai sair, tem uma profetinha aqui hoje, você vai sair daqui tatuado pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Capítulo 3, versículo 9 diz assim a palavra de Deus: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Você pode dizer lavoura, edifício, Deus, aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você pode dizer Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, diga aí, ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
agora o resto não diga não, fique calado. O feno e o palha deixa para lá porque vai se queimar. Glória a Deus. A obra de cada um se manifestará na verdade. Diga verdade. O dia declarará, porque o fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Você pode dizer galardão? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Glória a Deus. Podemos sentar. Que o Espírito de Deus continue conosco aqui, trabalhando na nossa vida, naquela área que nós precisamos sermos lapidados, moldados, reconstruídos, refeitos, como vasos que nós somos. E Ele é o oleiro. Ele pega, quebra, amassa, reforma, porque Ele é o dono do vaso. Diz aí para o teu irmão, Ele é teu dono. Jesus é o teu dono. Jesus é o Senhor deste lugar. Jesus é o fundamento desta igreja. Jesus é o fundamento deste templo. Você pode dizer, este templo, aponte para você. Você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus é o fundamento e a pedra de esquina dos alicerces deste lugar. E o que ele está, o apóstolo Paulo, aquele homem que teve tantas experiências espirituais a ponto de ser arrebatado até o terceiro céu, que passou por um processo enorme de revelações, a qual ele foi usado no decorrer da sua trajetória apostólica. Foi um homem que foi extremamente provado para ser aprovado. É o que nós somos até os dias de hoje. Glória a Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui hoje é sobre liderança. Ah, pastora, mas eu não sou líder. Todos nós somos líder. Nem que seja um líder pessoal de você mesmo. Nem que seja um líder do seu lar. Nem que seja um líder de uma área específica do seu trabalho. Não é obrigado a ser um líder especificamente porque tem um cargo na igreja, mas com certeza isso é de grande importância, porque a partir do momento que nós recebemos um compromisso e a responsabilidade de administrar algo que não é nosso, é do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o quê? Que nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Quem é cooperador de Deus aí? Dá glória a Deus. Fica dando glória a Deus aí para essa esfera abrir, para a bênção descer, para a tua voz chegar no trono e Deus olhar para este lugar de forma especial. Amém, queridos? Vós sois cooperadores de Deus. E não é só isso. Vós sois lavoura de Deus. Terreno preparado. Para quê? Para receber a semente. Para a semente ser uma boa árvore. Sempre somos comparados a isso na palavra de Deus. Árvore junto ao ribeiro. Glória a Deus. Então você é uma lavoura. O Senhor está nos comparando que, olha, é o seguinte, tu vai ter como compromisso e responsabilidade aqui o edifício de Deus, a construção que nós vamos fazer, a casa que nós vamos fazer, o que é que nós somos na casa do Senhor. E também essa casa tem um jardim. Essa casa tem um jardim. Esse jardim, ele precisa estar bonito. Essas plantas precisam estar bem regadas. Esse jardim, um vai plantar, o outro vai regar e o outro vai colher. Cada um tem o seu compromisso e a sua responsabilidade com a obra do Senhor. E vai prestar conta. Porque o mesmo que está aqui na frente, ouvindo a palavra, é o mesmo que está lá no último banco, ouvindo a palavra. Ela está ao alcance de todos. Ah, pastor, mas eu não entendo muito bem. Eu comecei agora, eu não compreendo muito bem, principalmente o Antigo Testamento. Eu quero dizer para você que ninguém compreende uma palavra poderosa dessa da forma que ela deveria ser entendida e compreendida, se não tiver a busca de ter o Espírito de Deus na sua
sua vida. Se você tem o Espírito de Deus, você vai compreender e você vai levar com você o poder desta palavra. Diga para o seu irmão, ela cura. Diga para o seu irmão, ela liberta. Diga para o seu irmão, ela conscientiza. Ela transforma. Ela opera maravilhas. Ela libera vitória. Ela traz crescimento. Aleluia. Ela coloca você na posição de glória e de glória, porque tudo que vem de Deus é perfeito. Sinta essa cascata de unção e de poder que o Senhor está derramando neste lugar sobre a tua e a minha vida. Aleluia. Ele escolheu as pessoas certas. Está faltando muita gente aqui hoje. Tem alguns que estão enfermos. Vamos orar por eles, né? Outros estão com medo de andar por aí. Mas o crente é blindado. Diga aí, você é blindado. Meu filho, você é blindado. De Assisinho, tu é blindado. Igreja, tu é blindado. Diz para mim também, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Somos cooperadores. Nós temos um compromisso. Gente, se a gente não fizer parte desse trabalho, desse chamado, a vida não tem sentido. Então, vamos falar aqui qual o compromisso, qual a necessidade, por que é que nós passamos por tantas provas, por tantas dificuldades, exatamente, especificamente nas áreas que precisamos ter crescimento e maturidade. Se eu continuo passando por um determinado tipo de prova naquela área, é porque eu ainda estou, Rosângela, precisando crescer e entender o porquê que eu estou passando por aquilo. Tem coisas que fica meio difícil você se autoanalisar com o olhar do Espírito de Deus, que é muito maior do que o nosso olhar. É muito mais capacitado e muito mais penetrante, nos conhece até melhor do que nós mesmos. Fica difícil quando a gente quer se convencer de determinadas situações que nós somos obrigados a viver e a passar. Porque nós não temos a plenitude do conhecimento, da inteligência, da sabedoria para entender qual é e o porquê desse processo. Nós estamos muito aquém disso. Mas uma coisa eu tenho convicção: nós precisamos aprender a descansar no Senhor e saber que tudo que nós vivemos e passamos é vontade daquele que é o nosso Pai. E Ele não erra, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Sofremos detrimento, sofremos dores, desilusões. Quando nós não compreendemos, passamos por determinadas circunstâncias, situações que nós buscamos no Senhor uma compreensão maior, um entendimento maior, e às vezes nós não encontramos, mas lá na frente nós vamos entender. E às vezes não precisa nem demorar muito para entendermos o porquê da situação. Isso, quando nós estamos no processo de uma caminhada, que a gente entende que todos nós passamos por aquilo que precisamos passar, porque precisamos ser quebrados e refeitos naquela área. Nós não podemos, nas provações que vivemos, culpar a Deus, culpar o irmão, culpar o pastor, o marido, a esposa, o vizinho, o filho, a mãe ou o pai. Passamos somente aquilo que precisamos passar para a nossa maturidade e crescimento. Você é o maior administrador e responsável por todas as bênçãos que Deus tem para você e para mim. Deus tem muito para dar. Deus tem muito para dar. Quando fala assim que a gente vai ser provado pelo fogo, eu fico imaginando, sabe, igreja? Há muitos anos que eu fico imaginando determinadas situações e passagens que o Senhor me revela, de uma certa forma, quando eu busco, porque é muito complexo, eu fico imaginando, sabe, que fogo é esse? A gente vai ser lançado numa fogueira? Vai ter alguma coisa? Não! Eu creio que esse fogo é os olhos do Senhor, que vai olhar para você, para mim, porque nós fizemos a obra aqui na terra, no dia do julgamento. Ele vai olhar e o fogo vai refletir, vai passar como se fosse um filme de tudo aquilo que nós fizemos. Eu estou aqui confabulando, viu, igreja?
de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Porque a própria palavra está dizendo aqui, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Como é que uma obra pode se queimar? Eu tenho visto obra de muita gente aqui se queimar. Eu tenho visto muita gente que Deus colocou numa posição, no posicionamento de adorador, de ministrador, de intercessor, seja que a área for na obra, que tem desistido. Isso é quando a obra se queima. Isso é quando a gente procurou não perseverar naquilo que Deus nos confiou. Aqui está dizendo que nós não vamos perder a salvação, mas também não vamos receber galardão. Há muitos anos atrás, um irmão dizia que no céu, naquele tempo, Pirambu é um bairro enorme, né? Tem uma avenida ali, quando a gente vai para o Barro do Ceará ali, né? Tem casas bonitas. Mas quando o irmão disse isso, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, o Pirambu era tido como um bairro muito perigoso. Aí o irmão chegou e disse assim, olha, está pensando que no céu não tem Papicu e Pirambu? Eu achei tão engraçado quando ele disse isso. Ele está aqui hoje, viu? Eu achei muito engraçado. Por quê? Nós, até na obra de Deus, assim como você é confiado um cargo em uma empresa que você precisa galgar a vitória, mostrar o seu nível de conhecimento, de interação, de compromisso, de profissionalismo, você vai subir naquela empresa. Você vai conquistar um patamar maior, um posto maior. A mesma coisa é o obreiro de Deus, o cooperador de Deus aqui na terra. É a mesma coisa. Tem aqueles que estão satisfeitos em estar sentados no banco. E tem aqueles que têm o compromisso de fazer obra. Ah, mas fazer obra é muito difícil. É melhor ficar no banco. Pois fica no banco e fica sem o teu galardão. Porque eu vou querer receber meu galardão, porque eu nasci para guerrear. Eu nasci para vencer. Eu não sei você, eu creio que você também. Eu não vou desistir daquilo que Deus me confiou. Não podemos ser covardes. Nós temos que, em primeiro lugar, aprender a liderar nós mesmos, aquilo que nós queremos. O que é que nós queremos? O que é que nós acreditamos? Primeiro a gente tem que acreditar em algo. E o que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que você tem como prioridade? O que é importante para você? Eu sei o que é importante para mim. Então, aquilo que for importante para você, você vai procurar seguir as regras daquilo que te leva por aquele caminho que você vai precisar percorrer. Não tem como fugir. Vai precisar percorrer e vai precisar vencer todos os obstáculos que inevitavelmente vão aparecer à nossa frente. Glória a Deus. Glória a Deus. A obra de Deus, ela tem que ser organizada. Ela tem que ter um objetivo. Ela tem que ter uma visão. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, como a gente quer. Lá em Gênesis capítulo 11, queriam adorar a Deus, começaram a fazer uma torre, começaram a edificar uma cidade na vertical, para alcançar a Deus. E ali Deus disse, desçamos ali naquele lugar e vamos observar de perto. E ali houve uma separação, olha, houve uma confusão de línguas, Babel, confusão de línguas. Por quê? Porque cada um tinha que tomar o seu lugar, porque aquilo que eles estavam construindo aparentemente juntos, estava errado. Nós não podemos construir um edifício de forma errada. Nós precisamos viver e copiar um padrão daquilo que nós precisamos seguir. E esse padrão está aqui. Está na palavra de Deus. Como nós devemos seguir? Nós não podemos sair desses preceitos, dessas regras, porque aí nós vamos estar dando legalidade ao inimigo a vir contra a nossa vida. É muito importante que a gente entenda que nós precisamos nos alinhar. Você pode dizer alinhar? Você pode dizer com Deus? É importante. Porque quando você está alinhado com Deus, você entra na sociedade, numa comunhão, numa conjunção com o Espírito de Deus, que você não vai conseguir fazer mais nada errado. Porque o Espírito de Deus vai falar
sua consciência. E tudo vai dar certo. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Se as coisas estão dando errada, é porque tem alguma coisa em você que ainda está errado. É só você. É sobre isso. É sobre nós. Nós e Deus. É nós e Deus. Deus é longânimo. Deus é maravilhoso. Deus quer o melhor. Deus é um Deus de promessas. Diga para o seu irmão, olhe bem no olho dele, se alinhe. Pode dizer para mim também, porque eu também preciso, gente. Eu também estou aprendendo. Eu não sou mais a mesma Rosângela que era há 5 anos atrás. Eu tenho certeza, se eu ainda estiver por aqui daqui a 3, 4, 5 anos, eu não vou ser mais a mesma Rosângela que eu sou hoje. Eu vou estar melhor. Porque o meu legado, a minha responsabilidade, o meu compromisso é fazer com que o meu caráter, ele possa melhorar. Porque eu tenho que buscar para mim o caráter cristão. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Nos orienta. Então Deus nos chamou sim para edificar o seu edifício. O nosso chamado é sim para construir uma casa. Mas uma casa aonde a presença de Deus precisa ter a liberdade de habitar nesta casa. E nesta casa vai ter um jardim que vai ter que produzir frutos. Você pode dizer frutos? Você nasceu para produzir frutos. Quem está na videira verdadeira, dá glória a Deus. Quem é o ramo? Quem é o ramo aí, dá glória a Deus. Pois ter frutos, bons frutos, ou muitos frutos, conforme a sua capacidade de busca e de escolha, conforme o seu potencial e a sua visão. Frutos, bons frutos e muitos frutos. Mas não deixe de dar fruto. Produza, diga para o irmão, produza com excelência. Não é de qualquer jeito, não. É com excelência, o fruto precisa ser bom. Então diz Paulo, nós somos uma lavoura de Deus, edifício. O fundamento dessa edificação, quem é? É Jesus Cristo. Você já viu nesses países que tem esses vendavais, esses terremotos? Geralmente você vê a casa, ela cai, mas o alicerce fica. A maioria delas é assim. A não ser que abra uma fenda ali no meio da casa, aí é diferente. Então, se Jesus Cristo é o alicerce da casa que nós construímos, a começar por nós mesmos, porque essa casa é cheia de compartimentos, de compromissos e responsabilidades. Esse alicerce, ele tem que estar feito, é um baldrame bem feito, com pedras e ferros bem construído, porque pode até uma tempestade vir, pode até ir parte desta casa, mas o alicerce tem que ficar fincado. A base desse alicerce é Jesus. A base da nossa vida é Jesus. As ventanias virão. Nós seremos testados, provados nas nossas deficiências, nas nossas fragilidades. Nós seremos provados. Mas nós não vamos permitir que este vento leve tudo de nós. Quando perdemos um ente querido, sentimos que vai uma parte de nós. Eu sempre disse isso. Quando a gente não perde, na realidade ninguém é dono de nada. Quem é dono é Deus. Mas eu estou falando da perda do convívio. Quando eu perdi o Humberto, eu passei, o tempo todo dizendo, Tiago, é como se eu tivesse só a metade. Eu preciso que Deus reconstrua de novo a minha parte, que eu preciso ser reconstruída. Então as perdas, os vendavais, quando eles vêm com forças para tentar nos derrubar, ele pode até levar uma parte de nós. Mas nós temos um dono, que ele é o oleiro, e que ele reconstrói, que ele restaura, restitui, Senhor, aqui em nós
aquilo que está faltando. Não deixa que as perdas e as decepções do passado venham influenciar na nossa vida. Nos edifica com, meu Deus, um alicerce perfeito. Nos edifica com a parede mais reformulada, mais fortificada para a glória do teu nome. O nosso fruto, sabe quem é o nosso fruto? São pessoas, são vidas. Agora, de qualquer maneira, a gente traz, convida a pessoa e deixa a pessoa aí por conta do Aurélio, né? Ainda tem esse ditado, já está aí revelando a minha idade. Jovem, não sabe o que é. E ninguém também aqui vai assumir de 50 diante que sabe também. Por conta de qualquer coisa. Não pode, nós temos o compromisso e a responsabilidade, nós somos exemplos e somos mestres daquelas pessoas. Então, essas pessoas, elas devem ser o quê? Discipuladas, elas devem ser ensinadas, que nós devemos ser imagem e semelhança de Deus, de Cristo. Agora, para isso, há uma grande responsabilidade sobre nós. Porque se nós orientamos isso, e nós devemos orientar desta forma, porque o que a palavra nos ensina, o primeiro a sermos desta forma, somos nós. Porque não adianta falar e não fazer. Porque aqueles que são mais novos, muitas vezes, eles não escutam o que a gente fala, mas eles observam o que a gente faz. E isso é uma responsabilidade muito grande. Glória a Deus. Então Deus quer saber o que nós estamos produzindo. Diga aí para o Senhor, o que você está produzindo? E é por isso que Ele testa a obra que fazemos. É por isso que nós somos o que? Testados. Para que nós tenhamos mais potencial, nós tenhamos mais maturidade. Glória a Deus. Nós somos provados, nós precisamos crescer. Em Tiago 3, versículo 1 diz assim, que os líderes experimentarão um número maior de avaliações. Para ser líder, você passa pelos maiores testes e os maiores julgamentos do que os liderados. E tem uma coisa, aqueles que estão sendo liderados, de acordo com a resposta que ele tem daquilo que ele está recebendo, futuramente, quando ele for ser líder, ele vai ser abençoado de acordo com aquilo que ele também fez e realizou. Ou seja, se o seu líder tem muito trabalho com você, muito trabalho, um atrás do outro, e você não consegue entender e se engajar, entrar no padrão que o Senhor nos orienta e nos ensina, para que nós sejamos completamente vitoriosos na nossa caminhada e na nossa missão. Se você não conseguir entrar no padrão e der muito trabalho especificamente naquela área, no dia que você for liderar, você vai passar pelas mesmas situações que você fez o seu líder passar, e com certeza um pouco mais apimentado, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Diga para o seu irmão, não dê trabalho para o seu líder. Não dê. Procure entrar, se engajar no padrão, porque é melhor. Diga aí, é melhor. É melhor. Glória a Deus. Eu estou olhando para vocês aqui, vocês estão perto de mim. Dá para entender? Pode ser para mim também, viu, gente? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Provas e testes são comuns, independente se somos crentes ou não somos crentes, todo mundo passa por prova, todo mundo passa por teste. Só que o crente, ele tem a obrigação de glorificar o Senhor na prova, porque ele tem a obrigação de dizer, eu não sou só, eu tenho um Deus poderoso que reverte o quadro. Eu tenho um Deus poderoso que vai me dar a vitória completa. Eu tenho um Deus poderoso que é justo e fiel, e Ele não faz nada fora do padrão, porque Ele é perfeito. Eu estou passando o que eu mereço para o meu crescimento. Só isso. E Ele só insiste e persiste porque você é importante para Ele. Nós somos importantes para o Senhor. E essas provas revelam 3 verdades. Ela revela a eficiência ou a deficiência interior. Revela que você reagiu de modo deficiente.
e que tem falhado em obedecer. Revela uma estagnação interior, uma acomodação espiritual. Não, tá bom, vou ficar só aqui, não vou além, vou parar por aqui porque eu não quero pagar preço. Estagnou. Deficiência interior, estagnação. As provas revelam que você não amadureceu. Pergunta se está passando prova? É porque você não amadureceu. Na hora que amadurecer, vai diminuir as provas. Diga, você tem momento, tem gente aqui que é tão teimoso, que está dando conselho, a pessoa faz o que quer. Não dá uma semana. O bichinho ri, a pessoa quer com ele, Levi, olha. É outro departamento, Levi, é espiritual, meu filho. É outra coisa. O bichinho vai falar comigo. Oh, glória! A gente vai lidando com as pessoas e o tempo vai fazendo a gente criar um carinho tão grande, um respeito pela pessoa. A gente vai criando. Por quê? Porque naquela pessoa tem o Espírito de Deus. E Ele também habita em nós. Glória a Deus. As provas revelam que você não amadureceu e, consequentemente, o seu crescimento está parado. O Senhor diz, olha, eu quero que você cresça mais. Investe em você. Ou ainda está o quê? As provas revelam o quê? Um progresso interior. Também. Você está crescendo, aí vem o inimigo e quer me parar. Pode ser assim também? Pode. São várias situações. Nós é que temos que aprendermos a nos autoanalisar, para que venhamos nos dar a oportunidade de sermos reconstruídos por este oleiro que é perfeito, que é Deus. As provas revelam que você cresceu e está reagindo melhor do que nunca. Aí eu pergunto a você, em que página da sua história, da sua vida você está? Aonde é que você vai chegar? Como é que você vai findar essa história? Que legado você vai deixar como cristão? Davi conhecia muito bem essas provas, assim como Abraão, assim como José. Quantas provas José não passou? Quantas provas estes homens não passaram? Eu botei até um versículo, né? Lá no grupo de estudo bíblico, sonda-me, Senhor, não foi? Olha, aqui dali é uma ousadia muito grande, né? Quando ele diz, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, examina-me, Senhor, prova-me, Senhor, meu coração e meus pensamentos. Sabe o que ele está pedindo? Senhor, se tem alguma coisa aqui fora do limite, está errado, está fora do caminho, fora de termo, pode mandar a prova. Porque eu quero estar mais perto de Ti. Porque Davi, com todos os pecados, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era quebrantado. Quebrantado. O quebrantamento leva a gente em novas direções. Em novos patamares. O quebrantamento, a humildade, a compreensão, o amor, o perdão, são características que nos faz ir longe. É o diferencial. Tem que ter muita coragem para pedir prova, né? Muita coragem. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria passares por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Diga para o seu irmão, persevere. Mesmo tendo prova, não desista. Você está sendo observado, para que tudo aquilo que você fez até agora não seja queimado pelo fogo e você não receba seu galardão. Não vai valer a pena, é melhor continuar. Não recue, diga para o seu irmão, não recue, não estagne. Continue. A perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que, se
sinais perfeitos e íntegros, para que nada esteja deformado, nem deficiente. A prova é para realmente nos reconstruir, nos reformular, nos fazer pessoas melhores e nos libertar daquilo que tanto nos trouxe prejuízo, como o antigo homem. Todos nós experimentamos provas em cada estágio do nosso crescimento. É natural passar por prova. Ah, meu irmão, parece que crente paga um preço maior. Não, o crente está sendo quebrado em efeito. É assim mesmo. É natural. Cada fase da vida tem uma prova para ser feita e aprovada, para que você possa seguir adiante depois que foi aprovado. Sendo aprovado, você vai dar uma volta e vai passar. Se você não for aprovado, vai passar pela mesma prova de novo. Então, quer um conselho? Aceite logo a prova e mude através da prova. Porque você vai passar por ela de novo. Lá vai eu falar de novo, porque tem pessoas aqui que não viram ainda. Tem um ciclo que parte de um ponto. Aqui está o ponto e aqui está o ciclo. Essas pessoas que passam pelo mesmo ciclo, eu vejo gente pregando, você vai passar pelo mesmo ciclo, pelo mesmo, não vai sair do lugar, não vai passar pela prova nunca. Mas se o ciclo for coloidal, de acordo com aquilo que você se permite melhorar e crescer em cima de cada prova, o ciclo coloidal, como é que é? Ele é assim, ó. Chegou aqui no ponto, um degrau a mais. Chegou aqui no ponto, um degrau a mais. Você passa pela mesma prova, mas ela vai diminuindo até você conseguir o objetivo que o Espírito de Deus tem na tua vida, para que você seja reformulado pelo poder desta palavra, pelo poder do Espírito de Deus. Se permita isso. Vou tomar aqui uma aguinha doce. Oh, coisa boa. Fresh, é? Como isso aqui que é? Fresh? Água fresh. Eu quero toda a vida esse negócio aqui agora. Eu não mandei me trazer, né? Glória a Deus. Outros testes. Existem alguns testes. O teste das pequenas coisas. Olha, gente, isso aqui para quem é líder, quem lidera na sua casa, quem administra o seu lar, quem lidera na igreja, é muito importante nós entendermos isso. Isso aqui é para todos nós, é para mim também esta palavra. O teste das pequenas coisas. Esse teste vem para o quê? Provar a nossa fé e também o nosso potencial para maiores oportunidades. Tem pessoas que Deus abre uma porta pequena, ínfime, para ver como é que a pessoa está, e a pessoa já se acha. Já se acha. Não sai do lugar. Não sai. Porque aquilo que nós somos provados no pouco, vamos ser provados no muito. Não sai do lugar. A porta vai fechar. Diga para o seu irmão, tudo só depende de nós. É você que tem que aprender a se liderar. É você que tem que aprender a se administrar. Glória a Deus. Tem pessoas que não saem do lugar. Tem muita gente que muda por causa de uma coisinha pequena. Deus querendo dar coisa grande e não consegue se libertar deste eu, deste ego, do antigo homem, da antiga mulher. A prova é ser leal desde o dia dos pequenos começos. Tem que existir essa lealdade, essa firmeza, essa constância de compromisso e responsabilidade. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra aí? Quem está com sono aí, dá glória a Deus. Quem foi que deu glória? Alguém deu glória. O teste da mordomia. Esse teste prova a maneira que nós lidamos. Tem muita gente aqui que está desaprovado. Não nessa igreja, no mundo afora. Você vê que tem um jovem de 14 anos que estão agora crucificando esse jovem, né?
um falso profeta, né? Miguel, né? Se eu não me engano, o nome do jovem, né? Realmente a vaidade no jovem de 14 anos chegou ali, né? O cara já tem mansão, carros importados com 14 anos. Eita Deus, é muito engano. O teste da mordomia, esse teste prova a maneira que lidamos com recursos. Os recursos que nós recebemos, que nós devemos administrar segundo a Bíblia. Nós somos o que? Apenas mordomos dispenseiros. O que é mordomo? O que é uma casa? Na casa do meu marido teve mordomo, do pastor Alberto. Tinha 6 funcionários, entre eles um era mordomo, que era o que administrava as outras pessoas na casa. Mordomo é cuidar da casa que não é sua. Nós estamos cuidando da casa que é de Deus. Todo recurso que entrar, nós vamos ter que prestar conta, porque o dono é Deus. Isso é muito sério. É outra prova, outro teste que nós passamos, é nesta área, queridos. Amém? Outro teste, o teste do deserto. O que é o teste do deserto? É quando você se encontra em um lugar sozinho. Eu estou passando por esse teste. Umas 3 pessoas têm me dado uma assistência mais de perto. As 3 irmãs, para a glória de Deus, como nunca deram antes. Nem na partida do pastor Alberto eu recebi tanta assistência como estou recebendo agora. Acho que Deus tocou no coração dessas pessoas, porque Ele viu a condição que eu estava. Eu estava no deserto. Posso dizer que continuo no deserto. Estou andando no meio de um deserto, porque ainda tenho muitas cobras, muitos escorpiões, muitas coisas que eu ainda tenho que enfrentar nessa caminhada que eu ainda estou, nesse translado de deserto, de perda. Mas eu sei que estou sabendo administrar melhor. E todos nós passamos por um deserto, de uma forma ou de outra. E nós temos que ser fiel no deserto. Diga para você, não seja fiel. Até no deserto. Até quando tiver serpentes abrasadoras. Até quando nós estamos passando por provas ali. Jó foi muito testado. Jó foi tentar fazer prova da fidelidade. O inimigo, Satanás, foi provar Jó em relação à fidelidade de Jó a Deus. Ele perdeu. Diga para o Senhor, ele perdeu. E o inimigo vai perder. Em relação, diga para mim também, em relação às suas causas, de todos vocês. Diga para mim também que eu preciso. Porque eu tive titubeando esses dias. Literalmente eu andei cambaleando esses dias. Como foi, Fatinha? Várias vezes eu cambaleando. Pressão lá em cima. Glicemia lá embaixo. Um dia amanheci o dia, a glicemia 157, no outro 159, no outro dia a glicemia 57. O que é isso? Me esqueci de comer, não comi ontem. O que é isso? Que deserto é esse? Que deserto é esse? Mas não podemos desistir. É só um processo. É só um tempo. Quando passar pelo deserto, não desista. Você está sendo preparado e capacitado para receber o que Deus tem para você, que é muito maior do que o que você imagina. Creia. O teste de credibilidade. Esse teste mostra o que é a nossa integridade. Gente, o crente ele tem que ser íntegro. O crente ele tem que aprender a falar a verdade com ele mesmo. Porque se ele não aprender a ser verdadeiro consigo mesmo, ele vai entrar em muitas crises. Porque vai chegar um ponto que ele vai mentir tanto para si, que ele vai ser desconstruído. O caráter, a personalidade dele vai ser tão setada, vai ser tão inimigo, vai bater tanta
baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tem muita gente mentindo para si mesmo e arranjando desculpas para aquilo que eles não deveriam mais estar vivendo. Já deveria estar em outro patamar, em outro caminho. Diga para o Senhor, seja crente. Você diga para mim também, filha, pode dizer. Diga, seja crente. Seja crente. Seja crente. O crente é diferente. O crente é luz. É candeia. Se nós não formos candeia, vai chegar um ponto aí da escuridão da vida que vai tentar nos tragar. Porque o inimigo, ele não tem pena não. Se ele encontrar legalidade, ele abate. Ele fere. Ele para. Ele faz você estagnar. Diga para o seu irmão, vigie. Seja um grande líder de você mesmo. E o perdão. Perdão. Esse teste vem para revelar se você está pronto a perdoar ou se você vai ficar amargurado, ressentido. Tem pessoas que eternamente amargurado. Eu perdoei. É igual a feridinha. É igual a feridinha, um machucadinho. Perdoou, perdoei. Tira ali um pouquinho da casquinha da ferida para ver se ela não... Bota ali o dedinho na ferida, na fraqueza, para ver se perdoou mesmo. Rapaz, volta com corda toda. Implacáveis. Sem misericórdia. Igrejas por aí, aqui não tem isso não. Em nome de Deus, tem. Se tem, dá glória a Deus aí. Olha aí, até a dedinha ficou ligada nessa Bíblia aí. Tá vendo? Igrejas lotadas de pessoas vazias da palavra. Pessoas que acham que só estar dentro da igreja resolve alguma coisa. Que estão fazendo do seu caminhar cristão do jeito que ele propõe. Não, quem manda na minha vida sou eu, quem manda na minha família sou eu, quem manda na minha casa sou eu, de forma errada, desequilibrada, desestruturada. Dizer, estou passando por prova. Oração ao contrário. Não é, meu amor. Eu digo isso porque eu já vivi isso. Eu já passei isso. O problema é você. Entenda isso. O problema somos nós. Aonde não há causa, a maldição não pousa. Você conhece a Bíblia? Conhece? Aonde não há causa, a maldição não pousa. Então são pessoas que estão mentindo para si mesmo. E isso é perigoso. E é desesperador quando você observa que a pessoa vive em cima, trilhando esse engano. Porque não cresce, não sai do lugar. Não sai do lugar, não cresce. Não cresce. Espiritual, físico, emocional, não cresce, não sai do lugar. Porque estão mentindo para si mesmo, arranjando desculpas. Estão querendo enganar até Deus. Verdade ou mentira? Tem gente que pensa que engana Deus. O queixo é tão grande que quer enganar até Deus. Isso é terrível. Vejo muito isso por aí, igreja. Aqui eu não vejo não. Mas eu estou dizendo isso para quê? Para que a gente fique, desperto. Para que não caia nessa armadilha do inimigo. Diga de novo, seja crente. Diga para mim também. Você, estou tentando. Todos nós, não tem como não, meus irmãos, tem que vigiar. Amém, queridos? Glória a Deus. Encerrando. Perdão. Pedido de perdão é necessário. É outra prova, é a prova da guerra. Tem gente desertando da batalha, desistindo. Tem gente mudando de lado. Tem gente que deixou o arado para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia.
solta não, cara. Pega de volta, com todas as forças que você puder. Aí fica a liderança, fica os pastores, o povo vai soltando o arado, os pastores ficam dando de conta do arado deles e do arado dos outros. Meu irmão, é muita covardia. Aí a gente fica, meu Deus, a gente adivinha que era assim. Meu Deus, eu não devia ter. Difícil. É difícil. A obra precisa alavancar. E ela só vai alavancar se todos nós tivermos a certeza, a percepção daquilo que é certo. Nós precisamos entender que você está hoje aqui num lugar que ministra a verdade, que não é uma verdade qualquer, é uma verdade que opera maravilhas, porque essa verdade liberta. Diga para o seu irmão, receba. Eu estou recebendo. Leve com você o poder desta palavra. Você crê nesta palavra? Leve com você. Estou levando comigo, porque eu também preciso poder desta palavra, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.